Ainda que eu andaste sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, Davi, ele passava por um vale e ele se tornou este salmo um dos salmos ícones das suas escrituras. Este é o canal Vivendo Experiência com Deus. Eu quero fazer um compilado aqui, um breve resumo sobre a vida de Davi. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever, deixe o seu comentário, o seu like e siga a gente no Instagram. Vamos lá? Então, meus amigos, que a paz de Cristo te alcance aonde você estiver. Olha, nós vamos falar aqui de uma forma resumida, porque se nós formos fazer um vídeo aqui, nós vamos gastar horas falando deste rei que foi um exemplo. E olha, e é muito mencionado no Novo Testamento. Davi, o termo hebraico, é amado. Nós vamos encontrar a história de Davi, alguns relatos, em 1ª e 2ª Samuel e em 1ª Reis. Nasceu em Belém de Judá, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Davi, ele possuía irmãos e através dos seus irmãos ele era o caçula. A Bíblia vai nos relatar que ele era formoso, ruivo. Samuel vai até a casa de Jessé. Note-se que Davi ele foi escolhido por Deus. Samuel vai à casa de Jessé e quando Samuel observa ali os filhos de Jessé, ele fala, olha, não está aqui o escolhido. Eu estou parafraseando aqui para que possamos entender. E o escolhido estava lá no pasto. E quem que era o escolhido? O caçula, Davi. Exatamente, esse mesmo. Ele é ungido na frente dos seus irmãos. Eu imagino que naquela época a inveja deve ter comido solto ali sobre a vida de Davi. Mas o que vai coroar Davi não é essa unção sobre os seus irmãos ali, perante seus irmãos, o seu pai. O que vai coroar Davi é a guerra, a luta que ele teve com o filisteu Golias. Isso mesmo. Naquele tempo, as guerras gregas, elas não consistiam sobre tropas, sobre o exército X e o exército Y, eles se entravam em confronto. Não, era sempre um representando o exército. Por isso que existe a luta entre Davi e Golias. Davi, quando ele vai lutar ali com Golias, Saul, que era o rei da época, então Saul ele ali meio que entra num desespero e ele vai e começa a enumerar várias formas que, tipo assim, ele começa a trazer assim, recompensas para que cada povo, não, vou fazer isso aqui se alguém vencer este filisteu. Olha, eu vou fazer tal coisa porque se fulano de tal venceu, eu vou arcar com isso, vai acontecer isso, isso, aquilo. Então Saul como rei, ele fez propostas para o povo. E quem aceita essa proposta? Davi. Davi ele vai aceitar essa proposta e quando ele vai colocar a armadura, o engraçado é que a armadura, muitos dizem que era maior do que ele, mas não, eu já vi muitos pregadores dizer isso. Não é que a armadura era maior do que ele, a armadura que eles arrumaram para Davi era uma das melhores armaduras lá daquele tempo, daquela atualidade. Só que Davi não quis lutar com a armadura. Ele entendia o Deus que ele servia. Ele foi com a melhor armadura, que era o próprio Deus. Lá na época era Elohim. Um fato curioso é que os filisteus, naquela época, desde a juventude, eles já trabalhavam na indústria de metal. Ou seja, Golias, ele já tinha o seu corpo robusto. Ele já era alguém forte de natureza. Então, por isso que quando nós olhamos assim aqueles vídeos assim que percebemos que Golias chega, aquele cara grandão, fortão, é porque lá na juventude deles, dos filisteus, eles já trabalhavam com peso, entende? Aí eles criavam seus músculos, né?
E só que Davi, o pequeno Davi, não temeu. Então é isso que fez com que ele entrasse para a corte de Saul, quando ele venceu o filisteu. Não quero dar ênfase à vitória ao filisteu, o que ele fez, a estratégia de batalha, aonde a pedra foi, o que aconteceu. Não, ele venceu Golias. Quando ele venceu Golias, ele começou a participar da corte de Saul, conheceu Milcal, a sua esposa, conheceu Jonatas, um dos seus melhores amigos, e Davi também, ele teve filhos. Por isso que eu não quero falar sobre os filisteus, senão ia tomar muito tempo aqui no vídeo. Estou falando de uma forma resumida quem foi Davi, a história, o que ele teve, beleza? Um fato curioso é que Davi, ele foge de Saul, exatamente. Saul tem um certo período que ele persegue Davi. Pensa comigo, será que mesmo que Davi ele não venceria Saul num confronto? É óbvio que sim. Davi venceu o filisteu, ele não vai vencer Saul. Saul temia o filisteu. Saul tinha medo do filisteu. Davi não teve. Por que Davi então não enfrenta Saul? Porque ele reconhecia a autoridade. Exatamente. Davi era um cara muito sábio, ele entendia ali sobre o seu respeito religioso. Davi, ele governou sobre o reino de Judá e Israel. Davi, ele teve várias mulheres, sim, ele teve várias mulheres. Quando você vai começar a estudar, quando você começa a perceber, você vai ver que era interesse político, né? Além desses interesses, ele começa a construir inúmeros edifícios em vários lugares. E ele cria um exército profissional, exatamente, como se fosse um exército brasileiro. Então, quando ele cria esse exército, ele começa a ficar forte ali naquela região ali de Jerusalém. Uma coisa que me chama a atenção é que, posterior a Davi, ele se torna um rei ideal a uma nação. Isso me chama muita atenção porque Davi ele se torna um espelho para as gerações posteriores. Davi tinha muitas falhas. Nós sabemos que ele caiu com Betseba, sabemos que ele colocou lá o marido de Betseba na linha de frente. Davi também ele tinha alguns era meio tupetudo, né, desrespeito ao povo, porém ele nunca deixou de arcar com seus compromissos e ele se tornou fundador da dinastia dos reis. Isso mesmo, ele fundou isso. Terminando a vida de Davi, ele escreveu 73 obras, 73 salmos, isso mesmo. E quando ele escreveu esses 73 salmos, a gente vai trazer uma curiosidade que existem 58 referências de Davi no Novo Testamento. Exatamente, o Novo Testamento vai falar de Davi, mas lógico, foi um grande homem, um grande líder. É indiscutível quando nós analisamos a Bíblia Sagrada. Ele faleceu em Jerusalém, reinou por 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. A morte dele, quando você começa a estudar, a ver a cronologia do tempo, gera em torno de 70 anos que ele veio a falecer. A obra mais linda que eu acho, pessoalmente, dele, não é o Salmo 23. É quando ele cai com Betseba. Ele fala assim, tá até aqui na minha Bíblia Sagrada aberta, no 51, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Não me lances fora da tua presença e não retires o teu espírito de mim. Então esta é uma breve história de Davi. Espero que você tenha compreendido e tenha te ajudado. Às vezes você estuda e nos segue no canal. Se você não é inscrito e não nos segue, passa a nos inscrever, se inscreva. Olha, nos segue no Instagram e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.